Atropelo da equipe do Fortaleza contra o Ferroviário. O Fortaleza, por enquanto, assume a vice-liderança do Grupo A e o Ferroviário fica, por enquanto, na 7ª colocação do Grupo A na Copa do Nordeste. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo. Agradeço a presença de todos vocês aqui no nosso vídeo. Dá o like para fortalecer e hoje vai ser a primeira vez que eu tô gravando esses vídeos de pós-jogo no próprio canal Espaço da Bola. Eu estava fazendo isso no canal Nordeste em Campo para poder separar um canal de lives e um canal de vídeos. Mas eu vou tentar fazer esse agrupamento no canal Espaço da Bola, que é onde eu tenho maior alcance, que é onde eu tenho a maior visibilidade. E por enquanto o canal Nordeste em Campo eu vou deixar um pouco de lado para fazer esse teste, certo? Eu tava com medo de que um canal de lives e vídeos um atrapalhasse o alcance do outro, mas vamos fazer o teste juntando os dois, tá certo? Então vamos falar um pouquinho aí desse jogo de agora. Um atropelo, como eu falei, da equipe do Fortaleza. O Fortaleza que há muito tempo não vencia uma partida, vários jogos em sequência sem conseguir vencer, derrotas pesadas aí também para a equipe do Fortaleza de certa forma, mas que volta a vencer em grande estilo e dá uma melhorada em relação à sua classificação no grupo A, que poderia inclusive perder a vaga no G4, né? O time do Fortaleza, se tivesse um resultado adverso no jogo de hoje. Mas venceu, não deu brecha para a equipe do Ferroviário. Fez o gol no primeiro minuto, aos 10 minutos já estava 2-0. No primeiro tempo ampliou para 3-0, no segundo fez 4-0. E se o Fortaleza tivesse feito as suas oportunidades de gol, pelo menos as claras oportunidades de gol, se o Fortaleza tivesse conseguido capitalizar, teria feito um placar muito maior, 6-7-0, tá ligado? Então, assim, hoje foi realmente um monólogo da equipe do Fortaleza, não deu brecha nenhuma, jogou com um ímpeto que eu até hoje, os jogos que eu vi do Fortaleza não tinha apresentado um ímpeto tão grande quanto o jogo de hoje. Um apetite de jogar, né? Aquela intensidade de jogo, aquela vontade de entrar na partida e ser o soberano do jogo do início ao fim, o Fortaleza demonstrou no jogo de hoje. Claro que tem o gol logo no início, que dá uma abalada no seu adversário, que dá um ânimo para a sua equipe, faz um gol um pouquinho depois ali, que mata também o seu adversário. Se já era difícil o Ferroviário jogar contra o Fortaleza em igualdade de placar, perdendo o jogo de 1-0, já era mais difícil ainda com 2-0 contra, tá ligado? Então acho que o Fortaleza construiu esse placar de maneira muito tranquila, mas que durante todo o jogo teve um ímpeto, teve uma atitude muito mais forte do que eu tinha visto o Fortaleza jogar até agora e mereceu esse placar e até muito mais do que fez. Falando sobre a equipe do Fortaleza, não era lá a sua equipe titular, mas o time do Fortaleza mexe muito na sua equipe. O Vojvoda é um cara que faz muitas modificações, mexe em setores específicos, mexe em formatação de jogo direto, o tempo todo. E o Fortaleza está acostumado a isso. Os jogadores do Fortaleza estão acostumados a isso. A mudar uma formatação, um 4-3-3, às vezes um 4-4-2 ou um 4-2-3-1. O Fortaleza muda muito isso, de acordo com os jogadores que entram em campo. E tem uma rotatividade muito grande dos jogadores do Fortaleza. Isso daí é um dos pontos fortes também da equipe do Vojvoda, que quando usa uma equipe alternativa em um jogo, acaba que o time consegue manter um ritmo muito parecido com a equipe principal ou titular, digamos assim, sabe? Então, até quando mexe na escalação, o time mantém um nível de entrosamento, um nível de qualidade técnica que é do que o time do Fortaleza está acostumado. O time do Ferroviário é um pouco diferente. Não tem o poder de investimento do Fortaleza, não tem a qualidade de elenco, não tem a qualidade técnica que o Fortaleza tem. Então, num jogo como o de hoje, que o time do Ferroviário ele escalou
pelo que eu tinha visto na escalação, me corrijam se eu estiver errado, apenas 3 jogadores que jogaram no final de semana contra o próprio Fortaleza, na semifinal do Campeonato Cearense, apenas 3 jogadores foram repetidos na escalação. Ou seja, o Ferroviário, ele manteve a maioria dos seus principais jogadores em conservação, digamos assim, para a partida do próximo final de semana. E o jogo do final de semana anterior foi empate. Então, o time do Ferroviário, ele tá começando a encarar a partida do Cearense como a principal, já que é um mata-mata, vale vaga na final, então pode ter tido esse pensamento, né, de poupar a sua equipe principal para o jogo mais importante, então talvez tenha sido uma sinalização exatamente da preferência do time do Ferroviário pelo Campeonato Cearense, né? E colocou em segundo plano essa partida aí da Copa do Nordeste. Não sei se eles pensaram que esse jogo já seria muito difícil de ganhar, então abriram mão de qualquer possibilidade de pontuar para poder ter uma possibilidade de se classificar no próximo final de semana. Isso pode ter acontecido, né? Não sei se realmente essa foi a estratégia da equipe do Ferroviário. Eu não conheço a equipe, conheço apenas alguns dos jogadores do Ferroviário, tá? Mas que talvez o Ferroviário no jogo de hoje tenha dado essa sinalização, tá? De que tem a clara preferência pelo Campeonato Cearense em detrimento da Copa do Nordeste, né? Botou o peso na balança e viu que o Campeonato Cearense vale mais do que a Copa do Nordeste, ou que tem mais possibilidades no Cearense do que na Copa do Nordeste. Sei lá. Ou então imaginou que nas próximas rodadas ainda tem chance de recuperar esses pontos perdidos aqui agora, né? Que talvez contra o Fortaleza, mesmo com o time totalmente titular e totalmente focado, mesmo assim uma derrota talvez fosse esperada, e então abriu mão disso aí para ter a chance na Copa, no Campeonato Cearense. Não sei, gente, não sei qual foi a estratégia do Ferroviário, mas que levou uma sapatada e 4-0 saiu barato. Falando aí da classificação, por enquanto, tá? Ainda tem os jogos das 9h30 dessa quarta-feira. O Fortaleza venceu 4-0 o Ferroviário, Motoclube venceu 3-1 a equipe do Souza, então Fortaleza está em segundo colocado com 9 pontos, Vitória é o líder com 10 pontos, Vitória joga contra o Altos hoje ainda. Sport tem 9 pontos, joga contra o CRB hoje ainda, né, e que tem 6 pontos a equipe do CRB. O Motoclube vencendo foi a 5 pontos, o Souza com a derrota ficou aí com 3 pontos e vai para a última colocação, porque o Motoclube ganhando ultrapassa esses adversários, e o Altos com 4 pontos e 4 jogos joga contra a equipe do Vitória. Se vencer, o que é muito difícil, vai a 7 pontos, se empatar vai a 5. Então nos jogos dessa noite, a gente tem com muito entre aspas, mais influência, talvez, Sport e CRB, que estão brigando ali diretamente por vaga aí no G4. O Vitória contra o Altos, com todo respeito à equipe do Altos, acho que o Vitória deve ser superior, deve vencer essa partida, tá? Mas o Altos não é flor que se cheire também, né? O Altos venceu a equipe do Fortaleza, vamos lembrar, um tempo atrás, né? Alguns dias atrás, quando jogaram Altos e Fortaleza, né? O Altos venceu 2-1. Então é um time que ainda está buscando aí a sua classificação e pode atrapalhar o caminho das maiores equipes aí também, tá? Mas, enfim, a equipe do Fortaleza agora volta também o foco para a semifinal, né? Conseguiu até também mesclando um pouco a equipe, mas como eu falei, o time do Fortaleza mexe ali, mexe aqui e mantém um padrão. Então conseguiu facilmente vencer a partida de hoje e agora foco também na próxima partida do Campeonato Cearense contra o próprio Ferroviário, que manteve a maioria dos seus jogadores que entraram em campo na semifinal no jogo de ida no banco de reservas. Se não me engano, só 3 jogadores foram titulares. Então os outros 8 ficam aí descansando
para poder entrar em campo com força máxima na partida do próximo final de semana. Mas que talvez esse jogo aí possa ter dado uma sinalização de que a equipe do Ferroviário tá dando foco total no Campeonato Cearense e talvez deixando um pouco de lado a Copa do Nordeste. Essa é a minha impressão, tá? Mas enfim, essa aí foi a partida entre Fortaleza e Ferroviário. Um atropelo da equipe do Fortaleza, poderia ter sido muito mais, mas que teve também essa questão aí das equipes estarem um pouco mexidas. E talvez o jogo no próximo final de semana tenha um desfecho um pouco diferente, tenha um nível de embate diferente, tá bom? Gente, muito obrigado a presença de todos vocês, né? Manda aqui o like, manda sua inscrição no Espaço da Bola, manda se vocês preferem assim, né, com os vídeos no canal Espaço da Bola ou se preferem um canal diferente, mas é isso, pessoal. Nossa programação segue e agradecemos aí a presença de todo mundo aqui mais uma vez. Tamo junto, um grande abraço e até a próxima, meus queridos. Valeu!